Olá pessoal, aqui é o Anderson e esse é o vídeo da primeira leitura do primeiro domingo do Advento. Então temos aqui a ilustração, né? Veja, essa ilustração aqui tem um homem, uma fogueira, uma porta de uma casa, um jarro ali, né? Não é jarro, eu esqueci o nome disso, mas enfim, né? O que acontece aqui? A representação do evangelho, o que é? Jesus diz que o dono da casa saiu e deixou seus servos na administração da casa. E falou para o porteiro vigiai. Ele está vigiando, mas repare que a expressão dele também aqui, ó, é uma expressão um pouco sorridente, assim, né? Ele está sorridente, ele está numa vigilância alegre. Não é uma vigilância tenebrosa, a suspeitar de algo, né? É uma vigilância amorosa, como se diz assim, porque é o próprio do tempo, né? É uma espera paciente e amorosa, certo? Então vamos lá aqui então, né? Iniciando o advento aqui, temos aqui a leitura do profeta Isaías. Ele fala diretamente, sim, né, em primeira pessoa, ó, Senhor, tu és nosso Pai, nosso Redentor. Eterno é o teu nome. Uma profissão de fé, assim, né? Um clamor próprio do coração aqui então, né, ó. Como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor. Então tá aqui, né? Como nos deixaste. Deixaste a nós. É o verbo do passado. Como que o Senhor deixou a gente, né? Andar longe dos teus caminhos. E endureceste nossos corações para não termos o teu temor. Né? Não é tanto um questionamento, né? Mas é uma pergunta assim, né? É uma pergunta, né? Como? É uma movido por uma certa assim, né? Uma certa busca pela verdade, porque a dúvida ela pode ter tanto dois sentidos, né? Tanto uma busca pela verdade quanto podemos dizer assim, uma dúvida pertinaz, é um ceticismo, um pé atrás assim que fica mais, será mesmo, né? Aqui o contrário dessa dúvida aqui, dessa busca pela verdade, né? Nesse sentido aqui, seria assim, tu, ó Deus, podes fazer tudo, mas mesmo assim nos deixaste andar por caminhos vãos. Como é que pode fazer isso? Num sentido de cobrança, né? Mas não é esse sentido, né? Esse aqui é um sentido de busca da verdade, né? Como, né? Ó, por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Um outro sentido assim mais amplo, né? É que assim, por caminhos tortuosos, chega-se a, a, um, a um desfecho tortuoso. O caminho tortuoso leva a um desfecho tortuoso. No caso aqui, o pecado, né? O caminho do pecado, o caminho afastado de Deus, leva a uma consequência ruim. Aqui então, né? Ó, por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Isso aqui é um imperativo, né? Como ele tá assim, falando direto para Deus, ele fala volta. Ele vê que ele não tá num sentido assim de afirmar que por amor dos servos, né? Por amor dos teus servos, tu voltas atrás, explicando uma qualidade de Deus assim, né? Que sempre se compadece do seu povo. Então aqui, ó, né? É uma oração assim, né? No sentido de pedido, né? Porque a oração é uma conversa, né? É uma conversa com Deus. Então vamos lá então aqui, ó. Daí ele faz uma exclamação: Ah, se rompesses os céus e descesses. Romper é quebrar, né? Rasgar, né? Se, se abrisses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Uma expressão assim, né? Visual. Uma expressão visual. As montanhas se desmanchariam diante de ti. Então aqui, né? Ó. Desceste. Desceste. Tu, né? Tu desceste, o verbo no passado. Então tu desceu, né? Tu desceu, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Daí tá, né? Daí ele
continua assim, ó. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Então ele já exalta aqui a qualidade, né, que Deus nunca abandonou o povo e durante toda a sua atuação executou prodígios, né, para com seu povo, favoreceu sempre o povo, né, seu povo. Mas não é uma questão de seu povo exclusivo, né, porque também, né, a gente já compreende agora, nesse tempo que vivemos aqui, depois de Cristo, né, que a salvação é desejada por Deus para todos os povos, desejado por Deus para todos os povos e todos os seres humanos, né? Então aqui, ó, exceto tu tenha feito tantos pelo que nele espero. Então Deus atuando, né? Nenhum outro Deus. Então aqui, ó, vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Aqui ainda, né, uma visão meio tortuosa, por assim dizer. Isso aqui, né, é que a retribuição que Deus dá, né? É, assim, tratando Deus como usando as boas obras como moeda de troca, né? Usando as boas obras como moeda de troca. Esse é um sentido meio estranho, né? Mas é uma afirmação, ó. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Veja que é sempre, né, tem uma atuação também da parte da própria pessoa, né? Ó, vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Então aqui, ó, tu te irritaste porque nós pecamos. Então ele reconhece aqui, né? E daí, ponto e vírgula aqui, ó, tu te irritaste porque nós pecamos, é nos caminhos de outroras que seremos salvos. Então, né, esse trecho aqui é do pós-exílio babilônico, né? Então tinha o povo antes do exílio babilônico, o exílio babilônico e depois do exílio babilônico. Esse texto aqui pertence ao depois do exílio babilônico. Então, tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Ou seja, né, é no cumprimento da lei, né? Porque se pecou, digamos assim, nesse aspecto assim, né? O cumprimento da lei revelada por Deus, não lei por lei, né? Então aqui, ó, pecamos, né, nos caminhos de outrora que seremos salvos. É observando suas leis, mandamentos. Então aqui, ó, todos nós nos tornamos imundície e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas e nossas maldades empurram-nos como o vento. Então essa aqui está relacionada aqui as maldades como o vento e a folha, né? Você vê que o vento empurra a folha, né? A folha seca. Murchamos todos como folhas. Nossas maldades empurram-nos como o vento. Então aqui, ó. Não há quem invoque teu nome. Quem se levante para encontrar-se contigo. Ou seja, né? Tá assim, tá meio deserto assim, né? A busca por Deus tá meio deserto, né? Então aqui, ó, escondeste, tu escondeste, você escondeu, para usar uma linguagem mais assim, né? Mas é a própria linguagem aqui, ó. Tu escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Que é o aspecto assim da própria justiça, né? A própria justiça assim de Deus, né? Porque assim, quando Adão pecou, né? A justiça de Deus, né? Os puniu, mas ainda assim, desde lá já havia a promessa da redenção, né? É, que Deus, como organizador de todo o cosmos, de todo o universo, tem leis próprias, né? Ele, ele tem as leis próprias. É ele quem faz as leis, ele quem fez as leis, do tanto as que governam o mundo, né? Que a gente não questiona mesmo, né? Porque a nossa prática, assim, né, diária, a gente não tem por que questionar, né? As pessoas, digamos assim, com juízo normal, não questionam o porquê que a água molha, porquê que o fogo queima, porquê que o vento sopra, esse mundo material. E Deus também criou as leis para o mundo espiritual, né? Para as leis da nossa alma e da nossa integridade como ser humano, né? Então aqui, ó, e nos entregaste à mercê da nossa maldade. O pecado, no caso assim, o fardo do pecado, né?
Isso é o fardo do pecado. Daí continua assim: assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos barro, tu nosso oleiro. Oleiro é quem molda o barro, quem molda a argila para fazer peças de barro e tal, né? Então aqui, ó. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro. Mais um reconhecimento assim, né? Um reconhecimento da, de Deus como Deus mesmo, né? Tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Aí, palavra do Senhor, né? Porque é um trecho da liturgia e esse trecho aqui é palavra do Senhor. É Deus falando para nós, que vamos estar em assembleia ali no domingo e tal, né? É, então, é nesse contexto assim. Então, palavra do Senhor, né? Então, é isso, né, pessoal? É um trechinho assim meio longuinho, mas é muito bonito. Então, aqui, ó, é, essa última parte, assim, eu também compreendi como misericórdia, né? Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Então, né, como se pedisse assim, olhai para nós, né? Mas isso aqui também não tem uma interpretação de conivência, né? Por mais que Deus conheça aqui os pecados, né? A maldade empurra como o vento e tal, né? Isso aqui que ele já expressou aqui, né? Não é que Deus é conivente com esses aspectos, né? Então ele fala, até como diz aqui, né? É nos caminhos de outroras que seremos salvos, né? Ou seja, é obedecendo às leis de Deus. Então tá certo, né, pessoal? Eu agradeço aí por assistir e até a próxima.